Oi, gente. Então, hoje eu tenho uma convidada que me traz muita alegria, que ela topou o convite. É a Tiana Lewis, ela é gestalt terapeuta. Ela tem uma trajetória muito bonita no acompanhamento das pessoas com sofrimento do autismo. E eu vou pedir para ela se apresentar e a gente vai bater uma bola hoje sobre autismo. Meu nome é Tiana, né, como a Andréa falou. Sou psicóloga, formada desde 2006 e comecei com psicologia do esporte depois que eu me formei. Depois daí eu parei a minha carreira, fui ser mãe e aí depois em 2012 eu retorno com educação inclusiva. Então aí começa a minha trajetória com autismo, né? Fiz a primeira especialização na UERJ, de Educação Inclusiva, e depois fui fazer a Gestalt, que aí eu também me encontrei e passou a fazer muito sentido na minha vida. E desde então eu trabalho com famílias neuroatípicas, neurodivergentes, e aí, né, como quem se identificar. Então, Tiana, eu queria que você falasse da tua experiência, como é que você, como gestalt terapeuta, vê o autismo, vê a família, né? Você faz um trabalho super importante com famílias. Queria que você contasse um pouco pra gente. Quando eu vejo o autismo a partir do olhar da Gestalt, primeiro que eu vejo o serzinho, eu não vejo o autista, a criança com autismo, ou dentro do espectro, não é isso que eu vejo uma criança que tem uma relação aí, é constituída por uma relação familiar. E quando eu resolvi trabalhar com a família, eu comecei a ver que as famílias não sabiam como lidar. E existe uma necessidade de famílias que têm as crianças que estão no espectro do autismo, tirarem essas crianças desse lugar. Existe essa fantasia, né? Uma preocupação de como vai ser o desenvolvimento, como vai ser a evolução, mas ao mesmo tempo criam muitas expectativas. Quando eu comecei a trabalhar com educação inclusiva, o meu primeiro cliente ele foi autista. E aquilo foi começando a me angustiar. Por quê? Porque as escolas elas não se esforçam, né? Houve a lei da inclusão, mas elas muitas vezes não sabem como lidar com o autismo. O que acontece no autismo? Existe uma rigidez ali de comportamento, né? Uma rigidez de pensamento, uma rigidez de funcionalidade, de interesses restritos. E a família ela acaba se tornando também muito rígida, né? Porque como elas não sabem como lidar com aquela criança, com aquele adolescente e com aquele adulto, elas acabam entrando no campo e tendo os mesmos funcionamentos. E aí, por esse motivo, eu comecei a ver a necessidade de trazer a família para o consultório. A partir daí, eu tive a experiência de trabalhar numa clínica e foi muito boa porque, de alguma forma, corroborou com a minha ideia de ter as famílias no consultório, na presença dos atendimentos. Aprendi muito sobre autismo lá. Quando veio a Gestalt, né, isso me acolheu bastante, principalmente porque, assim, nós enquanto gestalt terapeutas, olhamos para o ser dentro da potencialidade dele, né? Dentro do que ele pode ser. Eu não tento transformar ele para caber dentro do que eu espero. E as famílias, quando elas têm uma criança que nasce, elas constroem aquela expectativa de como vai ser a gestação, como vai ser a relação com meu filho, como vai formar a minha família. E nasce uma criança que está dentro do espectro, essa expectativa, ela vai se perdendo e vem a frustração, vem um luto a partir daí. Quando eu entro com o olhar da Gestalt para essa família, eu mostro, além de acolher esse luto, eu mostro que está tudo bem, porque essa criança também tem potência. Porque essa criança, ela tem muitas coisas para trazer para a gente, sabe? E esse acabou sendo o meu trabalho, porque não adianta a criança se reorganizar num processo terapêutico se a família não consegue lidar com essa criança. E aí eu comecei a passar para as famílias a melhor forma de olhar para essa criança, entende? E acolher essa criança dentro das potencialidades dela, aceitar ela como ela é. E aí uma coisa que foi muito interessante, o Pedro Emanuel, meu filho mais novo, né? Ele está dentro do espectro também. E
eu vi alguns comportamentos que eu não sabia lidar, mas na faculdade eu não aprendi sobre autismo, não teve naquela época. E quando eu comecei a trabalhar com autismo, eu comecei a comparar os comportamentos. E eu fui vendo, mas assim, mesmo assim ainda não fechava, não caía a ficha, né? E isso foi me aproximando cada vez mais destas famílias também, porque eu conseguia... sempre que eu atendo, eu gosto muito de trazer a minha experiência, porque eu acho que o vínculo ele se torna mais forte a partir do momento que aquela pessoa entende que você também passou por aquilo. É óbvio que cada um tem a sua experiência dentro do que vai passar, mas você alcança um pouquinho aquela angústia, aquela expectativa, não sei como fazer, como eu faço, e muitas vezes eu também não sei como fazer. Em 2022, quando eu fecho o diagnóstico do autismo, que vem o primeiro luto, porque é isso, né? Porque eu fiquei me perguntando se eu tinha que ter passado por tudo que eu passei. A família não me compreender, então eu vivia no isolamento dentro do quarto, desenvolvi uma compulsão alimentar a partir daí. Você está falando de você? Isso, quando eu começo, né? Vejo a minha história, quando eu fecho o diagnóstico. E aí eu comecei também explicar para a família alguns funcionamentos, porque eu fui me dando conta de alguns funcionamentos. Então, por exemplo, uma mãe virou para mim, nossa, mas ela ouve, por que quando eu chamo ela não me olha? E aí quando a minha ficha caiu, que eu faço isso em casa com muita frequência, e aí eu consigo levar para essa família que ela não está ignorando, né? Ela está ali com ela e às vezes ela não quer fazer o contato por escolhas, né? Porque a gente está falando de uma criança. Então, poder falar para os responsáveis, preste atenção no seu filho, veja os sinais que ele está trazendo para você, porque esses sinais vão te guiar para onde você vai seguir com ele. Assim, quantos ganhos eu tive com o diagnóstico do Pedro e com o meu diagnóstico, porque o Pedro virou para mim uma vez e falou assim, mãe, eu quero ir para a praça, os meus colegas vão estar lá. Eu falei, mas por que você quer, se você não interage? Eu gosto muito de ficar olhando. Então, assim, isso dá prazer, ele está ali. Quantas vezes ele chega para mim e fala assim, mãe, eu não quero falar com as pessoas, eu estou muito cansado, porque assim, né, ele está na escola, então ele interage, as pessoas demandam dele. Ele chega e aí ele interage. E aí quando começa a recorrer ele fora da escola, pelo telefone, ele joga com as pessoas e começa a demandar, ele não quer mais, porque ele está cansado. Existe ali uma sobrecarga. E aí ele precisa de um tempo para ele. Então, quando eu volto para as famílias e eu trago que as famílias veem a necessidade de uma interação a todo momento. A criança tem que interagir a todo momento. Eu estou atendendo uma pequenininha, que o que eu falo com os pais, ó, ela vai se abrir e ela vai se fechar. E tá tudo bem. E a gente respeita, entende? E a Gestalt, ela traz muito isso, de respeitar o outro no que é possível para ele. Os pais chegavam, ó, meu filho está com uma questão. E aí deixavam na terapia e iam embora. E aí várias coisas aconteciam nesse cenário. Primeiro, se a criança se ajustava, né, mudava o comportamento dela, como uma forma de experimentar, os pais não entendiam e falavam que estava dando errado. Ou então viravam e cobravam o meu trabalho de tipo assim, como você não está resolvendo? E aí eu comecei a mostrar para os responsáveis que, na verdade, eles são tão responsáveis quanto eu e quanto a criança naquele lugar. Então, assim, não é a criança que está com defeito e a gente precisa resolver, a gente precisa olhar para essa estrutura, para essa família. E como essa família está lidando? A pequenininha que eu tenho, o pai provavelmente está no espectro, a mãe tem algum pezinho lá, então eles se fecham. Como eu vou querer que essa criança se abra para o mundo se os pais se fecham? Eu preciso respeitar esse campo familiar. Senhora, me fala um pouco sobre essa sobrecarga sensorial. Que eu acho que isso é importante, que você fala que é um recolhimento por uma sobrecarga. Muitas crianças, e aí eu não vou dizer todas, porque assim, até pelo curso que eu fiz, a professora na época comentou que 98% das crianças com autismo têm transtorno de processamento sensorial. O que é isso, né? A informação, ela chega, a criança processa de uma forma, não da melhor forma, e aí ela devolve para o mundo de outra maneira. Todos nós temos um processamento sensorial.
Nós somos seres sensoriais. A gente está sempre recebendo muitas informações. E aí, se eu tenho uma alteração nesse recebimento, isso de alguma forma me prejudica, porque nós temos que ter um equilíbrio ali. Quando a criança ela tem alguma alteração sensorial, muitos estímulos sobrecarregam. E aí ela sobrecarrega, ela pode ter várias formas de desorganizar. E aí é muito importante falar sobre o sensorial, porque assim, o sensorial ele não é birra, porque também precisa ver isso. O sensorial ele está relacionado com o emocional, porque a criança não consegue lidar, e se ela não fala, ou se ela não sabe expressar, ela vai ter alguns comportamentos disfuncionais, né? Vai chorar, vai gritar, pode se bater, isso tudo pode acontecer por uma sobrecarga sensorial. E uma coisa que eu gosto muito de falar, e aí isso foi com a minha experiência da clínica, tá, Andréia? Com as minhas observações. 98% das crianças com autismo têm transtorno de processamento sensorial, mas nem todas, mas tem algumas crianças que têm o transtorno de processamento sensorial e não são autistas. Uhum. Então é algo, e isso está pipocando hoje. O que eu mais tenho pego é crianças que vêm com a suspeita do diagnóstico do autismo e são crianças com TPS. Porque também cria uma rigidez de comportamento. Porque o que acontece quando você tem uma alteração sensorial? Você vive em alerta. E aí você ativa um sistema seu onde você está sempre muito tenso. Então, o que você faz quando você está tenso? Tenta controlar o ambiente. E aí você vai para aquele lugar da rigidez. E aí, por que eu trago isso? Porque eu vivencio isso a todo momento. Hoje, menos, mas eu vivencio a todo momento. Então, quando eu entro numa sobrecarga sensorial, eu não consigo ouvir áudio de WhatsApp. Olhar já me dá angústia. E aí, o que acontece? Porque a sobrecarga sensorial também ocorre ao longo do dia. A gente acorda e vai recebendo estímulos. Então, chega à noite, você já está sobrecarregado dos estímulos. Então, muitas vezes eu durmo e no dia seguinte eu vou ouvir aquele áudio. Eu me organizo e vou ouvir. Então, quando a gente vê a criança fazendo esse movimento, e isso que me preocupa quando se fala no autismo, né, de ter muitas horas de atendimento para crianças, porque ela não vai ter esse espaço de se recolher. Ela vai estar o tempo todo tendo estímulos. É importante a gente levar em consideração a poda neural, fazer o máximo de estímulos possíveis, mas sempre respeitando o momento da criança. Agora, se eu coloco 20 horas semanais para uma criança, aonde ela vai ter esse espaço? E aí ela não vai ter o momento de se recolher, porque não vai dar tempo, precisa a roda rodar. Quando eu trago a família, é muito interessante que os pais fazem o quê? Olha isso, olha aquilo. Começa e vai mostrando um monte de coisa para a criança. Aí o que a criança faz? Se esquiva, vira de costas. E é muito curioso que se você atende crianças dentro do espectro, a todo momento elas estão de costas. Você vai para frente dela, consegue um contato, daqui a pouco ela vai e ela vira de costas para você. Pelo menos os que eu normalmente atendo, né? A meu ver, a Gestalt é a mais indicada para trabalhar com autismo. Porque a Gestalt valida o sensorial. Quando a gente fala da integração do pensar, sentir e agir, né, a gente está falando de validar o sensorial. Então, se o autismo tem uma disfunção do transtorno de processamento sensorial, para mim faz muito sentido. Existe no atendimento com crianças no espectro uma sensibilidade que, se você não tiver um olhar, vai passar desapercebido. Então, às vezes a criança ela vai ter uma reação que você precisa estar atento a todo o ambiente para saber o que gerou uma sobrecarga. E como seria no trabalho com famílias? Porque eu entendo que você não faz somente, não é somente o trabalho da fala, né? Eu acredito que você use outros recursos com as famílias também. Toda vez que eu tenho uma primeira entrevista, eu falo como o meu trabalho funciona. Eu falo, vocês vão participar dos atendimentos. E aí eles entendem que participar dos atendimentos vai ficar na sala. Eu falo, não, vocês vão brincar. E eles começam a brincar, eles aprendem a brincar. Porque quando a gente cresce, a gente perde, né? A gente para de brincar, a gente esquece como é brincar.
Então, assim, eu preciso fazer essa integração dessa família. A família precisa começar a brincar com essa criança. A criança, ela não tem a nossa linguagem, porque ela ainda não passou pelo nosso tempo de experiência. Mas nós já tivemos a linguagem da criança. Então, nós já brincamos. E aí, quando a gente cresce, a gente perde essa brincadeira, e aí nós temos os nossos filhos, muitas vezes a gente não sabe brincar com os nossos filhos. E a partir daí foi quando eu comecei a fazer os encontros de família. Ficar num consultório fechado é muito difícil, eu entro muito em angústia. Eu preciso sair com as minhas famílias, eu vou ao cinema, eu vou aos parques, eu vou para museu, eu faço todo esse trajeto. Primeiro porque assim, o campo muda. Então, se eu tenho um campo controlado no consultório, o funcionamento é um. Se eu vou para a rua, o funcionamento é outro. Se eu estou num cinema, o funcionamento é outro. Quando o campo muda, o comportamento muda. E aí eu faço o primeiro encontro de famílias. Nossa, quanta coisa aparece ali. Onde eu faço junto com a terapeuta ocupacional, que é a Giovana, né? Que ela trabalha no mesmo prédio que eu atendo. E reúno até 5 famílias, porque senão fica muita gente, né? E aí eu coloco os pais para brincar com as crianças. E aí nisso a gente observa tanta coisa, eu observo o pai que é competitivo, eu observo o pai que é aquele que não se posiciona, eu observo o pai que fica preocupado se o filho está fazendo alguma coisa ou não. Tudo isso eu consigo observar ali. E quando eu faço alguma intervenção só com os responsáveis, eu faço intervenção através de brinquedo também, de jogos. E aí tem alguns desafios a qual eles precisam trabalhar juntos, então eu vou levando brinquedos e eles vão trabalhando com os brinquedos também. Eu vou trazendo sempre essa criança para brincar. Queria que você falasse, assim, pra gente, né, assim, para quem está ouvindo, a importância do lúdico. Então os jogos é uma forma que elas têm de trazer para a concretude, elas conseguem apalpar, elas conseguem visualizar, então aquilo ali acaba sendo uma forma de expressão. A linguagem da criança é a brincadeira. E a partir da brincadeira, você vai acessando a criança. Por isso a importância dos pais saberem brincar. Porque é onde eles acessam a criança. A criança, e muitas vezes a criança, quando tem o autismo, ela não sabe brincar. E aí você precisa construir. E não é que ela não saiba brincar, tá, Andréia? Eu acho que não sabem brincar no olhar dos pais. Porque é isso, os pais constroem uma ideia do que é a brincadeira. Então o lúdico ele é muito importante, porque a criança ela se comunica através do lúdico, ela mostra e expressa muito. Só que quando a gente fala de autismo é mais complicado, porque são brincadeiras diferenciadas do tradicional. É isso. Quando eu pego as famílias, eu tento desconstruir essa ideia do que assim, dar uma nova configuração ao que elas acreditam, do que seria o ideal. As famílias elas vão se tornando rígidas, porque o que acontece? Vou sair, meu filho se incomoda, entra em comportamento disfuncional, começa a gritar, eu não quero passar por isso, as pessoas olham. Então, desconstruir também, quebrar essas rotinas, essa rigidez da família é muito importante. E como fazer isso? Através do lúdico. Porque muitas vezes o lúdico, alguns têm umas regras, que são os jogos, mas outros não têm. E você quebra. Jana, te agradeço muito, acho que foi muito rico. E assim, gostaria que você... Não sei se você tem mais alguma coisa para dizer antes da gente fechar, se você quer deixar alguma mensagem para o pessoal que está te vendo. Quero agradecer. Né? É a primeira vez que eu faço isso, você sabe, você me conhece, então assim, o quanto é desafiador para mim me expor assim. Então agradecer a oportunidade, foi muito tranquilo. E eu acho que o que eu deixo de mensagem é construir um olhar mais sensível, sabe? Mais atento, tanto para as famílias, não julgar aquela família, para as crianças. Eu acho que ter um olhar mais sensível ao próximo. Eu acho que isso eu fui aprendendo muito com a Gestalt. Eu fui desenvolvendo essa habilidade com a Gestalt, principalmente com o autismo. Porque senão a gente atropela o outro, né? Tá. Beijo.